O Natal é uma festa pagã, por isso não devemos comemorar. Ah, não sabemos ao certo a data que Jesus nasceu, por isso não devemos comemorar. Essa é a data dita por muitos daqueles que entendem que não devemos comemorar o Natal. É um fato que nós não sabemos a real data do nascimento de Jesus. É um fato também que na antiga Roma, no período de 17 a 24 de dezembro, havia uma comemoração ao deus Saturno, o deus da agricultura. E no dia 25 de dezembro havia uma outra comemoração, e dessa feita ao deus Mitra. O deus Mitra é um deus que tem a origem na Pérsia. Deus Mitra, na Pérsia, era conhecido como Deus da Luz. Logo depois, a Assíria também termina adotando esse Deus, e lá ele dá o nome de Deus do Sol. E essas comemorações eram feitas no dia 25 de dezembro. Mas talvez você nunca se perguntou, por que será que ninguém consegue dizer ao certo o dia do nascimento de Jesus? Por que que na história não está datando uma data tão especial como essa, onde a Bíblia diz que os anjos apareceram no céu e disseram a Maria que Jesus havia nascido? Você talvez nunca tenha se perguntado sobre isso. A questão é que a família que Jesus nasceu era uma família de judeus. E os judeus não comemoravam a data do nascimento. Os judeus, naquela época, não tinham o hábito de comemorar aniversário de nascimento. Então, o que era que aconteceu? Jesus nasceu numa família de judeus. A igreja de Jesus, quando ele está se desenvolvendo, é uma igreja, a princípio, feita de judeus. Você lembra? Lá quando houve derramamento do Espírito Santo, 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Depois, 3.000 se converteram ali ao Evangelho. 3.000 de quê? Judeus. Depois, mais 5.000 judeus, eles vêm se convertendo. Então, a igreja de Jesus, ela vai crescendo num ambiente de conversão de judeus. Só quando a igreja chega na Antioquia, e lá na Antioquia é a primeira igreja que vai ter agora os gentios, e os gentios, eles comemoravam o nascimento. Eles tinham o prazer de agradecer a Deus pela vida. E aí vem o questionamento. E Jesus? Quando foi que Jesus nasceu? Qual é a data do nascimento de Jesus? Naquela época, muitas datas ficaram tendo assim a sua importância. Dia 6, dia 7 de janeiro e dia 25 de dezembro. Então, ficou estabelecido que seria ali a comemoração do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Eu quero chamar a sua atenção que a igreja da Antioquia, ela é bem antes da igreja de Jesus chegar em Roma. Então, não tem nada a ver com a adoração dos deuses pagãos de Roma. A igreja primitiva já comemorava o nascimento de Jesus. É um fato que ainda hoje muitos judeus antigos não comemoram ainda a festa de aniversário. Outros judeus já remanescentes, né, de agora, eles já comemoram a data festiva que é o nascimento. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Que a comemoração do nascimento de Jesus já é bem anterior às comemorações dos deuses pagãos lá de Roma. A igreja de Jesus começa a se expandir, começa a crescer muito, e a igreja então chega a Roma. Aí vocês devem lembrar que lá em Roma a igreja passa por muitas perseguições. Os cristãos são lançados a leões, Nero, né, faz cristãos de tocha viva, de fogo, né, e os cristãos são perseguidos, vem aquela luta contra a igreja e tal. E aí, o que é que acontece neste período? Bem, Constantino, que era o imperador, ele tem sua mãe ela é cristã atuante. Constantino, ele vai para uma batalha e ele diz que se vencer a batalha, ele vai se converter então ao cristianismo. É isso que acontece. Constantino vai para a batalha, o imperador, ele vence a batalha. E quando ele vence a batalha, ele então cumpre a sua promessa, se convertendo ao cristianismo.
Outros imperadores que vão surgindo depois do Constantino, também cristão, né? Eles começam a obrigar as pessoas a serem cristãos, que não é uma coisa correta, porque não é por obrigar a pessoa a se converter. A decisão é pessoal, a pessoa que decide servir a Jesus ou não. Então, naquela época, né, o cristianismo ali, eles começaram a divulgar tal, e ali eles começaram, então, a abolir os deuses que seriam os deuses pagãos. Bem, se agora não podia mais adorar os deuses pagãos, porque agora eram cristãos, vamos então fazer o quê? Vamos comemorar o nascimento de Jesus. E qual era a data que já era comemorado o nascimento de Jesus? Ah, entre os gentios já era comemorado 25 de dezembro. Então, a partir daí, ficou também sendo comemorado lá em Roma o nascimento de Jesus, o Natal, que a palavra Natal fala de natalidade, de nascimento, no dia 25 de dezembro. Bem, não importa 25 de dezembro, 7 de janeiro, 6 de janeiro, o importa é que a Igreja de Cristo celebra o seu nascimento. Por quê? Porque o nascimento de Jesus foi a nossa oportunidade de sermos ligados novamente ao Eterno. Então, queridos, dia 25 de dezembro, dia 24 de dezembro, dia 7 de janeiro, 6 de janeiro, a igreja comemora o nascimento de Jesus. Todos os dias a igreja comemora que Jesus nasceu. Os anjos comemoraram o nascimento de Jesus. Os pastores se alegraram com o nascimento de Jesus. A igreja comemora que ele nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e um dia nos levará para sempre com ele. Deus abençoe você e um Feliz Natal.